Fala galera, seja bem-vindo ao canal Flume Domina, eu sou o Wallace e vamos falar sobre o que aconteceu do jogo de ontem até o dia de hoje. O Fluminense ganhou e a gente não fez o comentário, a análise de pós-jogo, né? Porque eu fui dormir tarde e tinha que acordar muito cedo pro trabalho hoje. E durante o trabalho saiu notícia de Renato voltou para o Fluminense. Então vamos falar sobre essas duas coisas, vamos analisar como é que foi a partida do jogo de ontem e vamos também analisar aí sobre a questão do Renato. Será que Renato foi uma boa? E em relação ao jogo, será que o jogo foi uma boa? Acredito que você já deva ter escutado tudo sobre o jogo, mas se ainda não escutou, o que eu acho sobre a partida. Então, vamos lá? Mas antes, você me segue? Você me segue mesmo? Você já apertou o botãozinho de follow? Se não, convido você a me seguir aí, vai me ajudar bastante. Deixe seu like no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas e vamos lá. Oxi. Captura de monitor. Captura de dispositivo aqui. Fazer isso. Então, vamos lá. Aqui está a carreira do Renato Gaúcho. Renato Portaluppi, né? O SofaScore não aparece como Renato Gaúcho, aparece como Renato Portaluppi. A gente já fez uma outra análise sobre ele, fazendo uma comparação tanto dele quanto de outros técnicos que poderiam vir para o Fluminense, né? Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui. Mas eu acredito que você talvez já não queira mais saber disso, né? Primeiramente, vamos às estatísticas e depois a gente vai falar sobre se o futebol foi bem jogado ou não. Vamos lá. Se a gente for analisar simplesmente os pontos por partida aqui, esses pontos por partida, 1.73, né, dele no Grêmio nessa última passagem, né? E aí se a gente separar entre Grêmio de 2024 e Grêmio de 2023, foram 2 anos completamente atípicos. Em 2024 o Grêmio foi bem ruim, em 2023 o Grêmio terminou em terceiro. Né? A gente eliminou o Grêmio do Renato Portaluppi em 2024, porque ele já estava em queda, assim como a gente. Então, tipo assim, o futebol brasileiro é um futebol em que você, não necessariamente você vai ter aquele alto, você pode ter um alto rendimento, mas não necessariamente você vai ser o melhor todo ano. Né? A gente teve aí uma sequência de campeonatos estaduais sendo, né, ganhados pelo mesmo time por várias vezes. O Fluminense foi campeão, bicampeão recentemente, né? O Palmeiras, que foi tricampeão no Paulista e agora ganhou o Corinthians, mas quando a gente fala de brasileiro, somente um time conseguiu ganhar 3 vezes seguidas nos últimos, 20, desde a era dos pontos corridos, vamos dizer assim, ou seja, nos últimos 23 anos, que foi o São Paulo. De lá pra cá ninguém conseguiu essa façanha de novo. Então é muito difícil o futebol no Brasil. Não. A parte dos estaduais são tranquilos para vários times, mas a parte do brasileiro, que é a parte bem competitiva mesmo, que é onde todo mundo quer ver, ele já não é tanto. Por isso que o futebol da Premier ele é tão visado hoje em dia, porque você tem vários times bons, você tem vários times ótimos e você tem os times ruins que também são medianos. Então isso torna o futebol atrativo. E aí, o futebol do Grêmio, na média entre esses 2 anos, deu 1.73. Se a gente, por acaso, abrir o ano de 2023, o ano de 2024, para a gente comparar como é que foram esses 2 anos, se isso daqui foi a média do ano bom e do ano ruim, significa que o ano bom do Grêmio foi um ano bom mesmo. Foi uma média de pontos por partida próxima a 2 ou superior a 2. Para o ano passado ser um pouco menor, porque isso daqui é a média. A gente está contabilizando, no caso o SofaScore, ele está contabilizando todos os pontos dele, né? Eu vou dar uma aproximação maior aqui para você conseguir enxergar melhor. Então aqui eu tenho 137 partidas, né? O Renato teve 137 partidas para o Grêmio, ganhou 70, perdeu 40 e empatou 27. Pelo Flamengo ele ficou cerca de 4 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Ele teve um total de 37 partidas, 24 vitórias, 5 derrotas e 8 empates. Ele começou pelo Flamengo com várias goleadas, 5-0, tá? E aí ele foi demitido já no final do ano porque ele perdeu para o Palmeiras.
né? Foi isso. A média de 2,16 aqui só vai ser superada pelo Jorge Jesus. Grêmio 2016 a 2021 foram 321 partidas, 167 vitórias, 71 derrotas e 83 empates. E aí a gente analisa como é que foi o desempenho a cada ano. Será que todos os anos foram nessa linha aqui? Muito provavelmente não. Tiveram jogos que foram melhores, tiveram anos que foram piores, tiveram anos que foram melhores e tiveram jogos que foram piores. Ou seja, a gente dizer que o desempenho sempre foi regular, a gente está sendo no mínimo desonesto, para não dizer outra coisa. Então a gente teria que analisar ano a ano para observar como é que foi o desempenho dele. Por exemplo, foi nesse entremeio aqui, 2016, 2017, 2018, 2019, que ele foi campeão da Libertadores. Foi em 2019 que aconteceu aquele jogaço, que com um time do Grêmio que ainda estava bom, que tinha o Cebolinha, enfrentou o Fluminense que tinha aquela concha de retalhos, Luciano, que tinha o Pedro, que tinha já estava o Ganso, né, com o Diniz, que foi aquele jogaço da gente terminar 30 minutos do primeiro tempo já tomando de 3-0, conseguir diminuir no final do primeiro e conseguir virar ali e terminar o jogo 5-4. Os jogos contra o Grêmio sempre são jogões, tá certo? Jogões? Sei lá, enfim. Mas agora, em relação a coisas mais antigas, ele treinou o Fluminense e ficou um grande gap desde o Fluminense até o Grêmio. Ficou aqui mais de 2 anos sem treinar alguém, né? De 2014 até 2016 sem treinar alguém. E aí, se você observar, ele começou já no... Não dá pra gente abrir isso aqui, né? Aqui que a gente vai direto pro Grêmio, qual vai ser o próximo jogo dele. Mas seria interessante que a gente conseguisse... bagaço. Que a gente conseguisse abrir isso, ano a ano. 2013, ele chegou no Fluminense, no final do ano, ficou por 4 meses no Fluminense. Estranhamente, só teve 2 partidas, uma derrota e uma vitória. Estranhamente aqui, esse período de jogo. E aí ele também estava no Grêmio lá atrás, né, em 2013. Atlético, Grêmio de novo, Bahia, Fluminense de novo, Vasco, Fluminense de novo, Vasco, Fluminense. Ou seja, é uma quantidade de partidas muito grande pelo Fluminense, né, se a gente contabilizar tudo, e pelo Grêmio também. E aí seria interessante depois, eu posso fazer essa pesquisa, de como seria a média dele de partidas por ano nesses últimos anos aqui, para a gente não ter que ficar analisando o período todo, quando ele entrou até onde ele saiu. Porque ele saiu no Grêmio porque ele já estava, já não estava funcionando mais. Mas estava funcionando por um período e passou a não funcionar. Assim como foi em 2016 até 2021. Que ele saiu, mandou aquela letra, se o Grêmio tivesse bilhão para comprar jogadores, ele ganharia tudo, beleza, mas enfim. E aí aqui nesse período não deixaram ele adaptar, né? Teve treinador que ficou até mais tempo do que ele aqui, tendo um rendimento muito menor, mas enfim. Então, eu pessoalmente gostei muito da volta do Renato. Em função dos nomes que a gente analisou, eu acho que foi o melhor nome. O Dorival, ele pode ter sido, né, bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, mas eu não acho que seria ele o cara para fazer o Fluminense jogar. Mas eu acho que seria ali, o Renato seria um bom nome, porque o Renato, ele é um cara muito, vamos usar o termo povão. E aí o Fluminense saiu de um cara meio doido, que é o Diniz, foi para um cara muito linha grossa, que é o Mano Menezes. Estranhamente eu tava vendo o Mano Menezes sorrindo nos jogos do Fluminense. Provavelmente deve estar assim, caraca, eu vou receber uma bolada, não sei o que lá. Vai saber o que se passa na cabeça desse povo. Mas o Renato é zoeira, cara. O Renato é zoeira e ele vai estar num lugar com zoeira. E acredito que seria um ótimo momento do Fluminense chegar e falar assim, Pachuca, devolve o JK. Porque tem um cara ali, como treinador, que talvez seja até mais festeiro que o JK. Então talvez batesse, sei lá,
não desse Beyblade, né? Tipo, funcionasse esses dois, sabe? Tipo, Renato Romário, Renato JK, eu acho que poderia funcionar sim. E agora, falando um pouco sobre o futebol desempenhado pelo Fluminense no último jogo. Você assistiu o jogo por onde? Você foi para a Colômbia ou você assistiu de casa? Se você assistiu de casa, você assistiu por onde? ESPN? SBT? Qual foi o narrador que você, por acaso, ouviu a narração? Porque eu estava assistindo para a ESPN. E a ESPN, não vou dizer que foi a melhor das narrações, mas não vou dizer que foi a pior também. E aí eu estava procurando o vídeo, né, de alguns melhores momentos que eu pudesse utilizar o áudio, e um dos áudios foi de um cara que estava narrando, um cara boladaço com a jogada lá do Fluminense, não sei o que lá, Perepão Doce, e do nada o cruzamento, olha o cruzamento, gol! Tipo, eu achei a narração muito ruim. Mas o cara estava reclamando de uma coisa que foi muito verdade. No lance do gol, foi uma parada muito, sei lá, a gente ganhou apesar do Fluminense. Quem ganhou foi o Fluminense, mas o Fluminense ganhou apesar do Fluminense. Já no final do jogo também, o Lescano meteu uma bola na trave, o Everaldo simplesmente, inclusive eu tenho que olhar de novo, agora eu tô lembrando, eu preciso olhar o vídeo que eu printei a tela para assistir, para ver se ele realmente tinha recebido a falta, porque não teve VAR, não teve árbitro de vídeo. E minha impressão logo de cara, não acredito que ele desistiu da jogada, cara. Ele ia pegar a bola e ia ficar sozinho dentro da área. Ele poderia não fazer o gol, mas ele pelo menos poderia tentar. E ele simplesmente cai. Isso me deixou muito bolado. E aí teve o outro lance depois do Serna, que ele correu. Eu acho que o Serna ainda estava impactado ainda por conta do jogo contra o Fortaleza, que tipo assim, se ele chuta e erra o chute, ele pensou, posso ser massacrado. Agora, se eu tocar certo e outra pessoa fizer o gol, no caso ele tocou pro João Arias, ele vai ser enaltecido. Por quê? Porque ele deu uma assistência. E aí ele estava de cara pro gol, resolveu tocar, e aí tocou pro cara que estava cansado, que era o João Arias. O João Arias não esperava aquele passe, ele só acompanhou, nem estava acompanhando com velocidade, porque o Arias estava cansado, por conta da altitude. E acabou que não saiu o gol ali, né, que foi o lance do chute mascado do Lescano. Então, tipo assim, a gente no final do jogo, a gente perdeu muitas oportunidades de fechar o placar e aumentar ali um saldo de gols. E ao mesmo tempo lá atrás a gente estava sofrendo, né? E aí, se a gente vai nos valores, os caras que tiveram nota ruim, por incrível que parível, foram Hércules, realmente ele não foi bem, Lima e Canóbio. Canóbio saiu bem rápido, mas o Canóbio estava tipo assim, muito exaurido, ele estava muito tipo afoito. O Lima que jogou mal mesmo, mas o Lima vem jogando mal já alguns jogos. E o Hércules, eu nem acho que o Hércules, no geral, ele estava muito mal. Quando ele estava com a bola no pé e tentava sair jogando, ele realmente deixava a desejar. Mas porque eu, pessoalmente, vendo o jogo, eu achei que o campo estava muito estranho. Eu estava sentindo, mesmo sem jogar, que a bola tinha hora que ela caía e era amortecida a queda dela, então ela não quicava. E aí tu pensa, pô, se a bola não quica, porque tá dando muito amortecimento, mas quando a bola ela era tocada, ela corria muito. Então, tipo assim, apesar de eu ser professor de física e entender da física do movimento, eu fico assim, cara, que curioso. Essa grama, ela tá com alguma particularidade que ela tá absorvendo muito impacto, mas não tá gerando atrito. Ou seja, a bola tá rolando mais, mas ela tá absorvendo muito impacto. E aí eu acho que isso deveria estar interferindo um pouco no futebol dos jogadores. E acredito que o do Hércules foi um pouco disso. E aí, comparando, por exemplo, o Hércules com o Freitas, cara, o Freitas errou tudo, velho. Todos os passes ele errou.
Teve um lance que o Dairo Moreno recebeu um lançamento que estou de primeira, que ele poderia ter dominado. O Freitas ainda assim não teria chegado o tempo para tirar a bola dele do domínio. Então, tipo assim, já não é o primeiro jogo que o Freitas dá nesse mole. E aí eu pergunto para vocês, alguém tem notícia do Ignacio? Alguém tem notícia do Ignacio? Vamos procurar aqui para ver se tem alguma informação no SofaScore sobre o Ignacio, se ele está lesionado de novo. Né? A gente contratou mais um jogador que só vai viver machucado. Defender com Freitas, Manuel Ignacio. Vamos ver se aparece alguma informação aqui. Então aqui está dizendo que está normal. Ele teve uma lesão de agosto até outubro, jogou até aqui de novo em outubro, e depois na outra de dezembro até o iníciozinho de janeiro. Ou seja, tipo, aqui no SofaScore não está dizendo nada sobre lesão dele agora em abril. Nenhuma. O que é estranho. Mas beleza, vamos lá. Não vamos considerar que ele esteja machucado. Vamos para o Freitas. Cadê Freitas? Cadê Freitas? Vamos analisar aqui. Ele é um lateral. E ele também é zagueiro central. Zagueiro central e zagueiro lateral. O ponto forte dele é duelos aéreos. Né? Aqui está dizendo que ele não tem pontos fracos. O que eu tenho percebido? Que ele gosta de avançar. Ele gosta tanto de avançar que às vezes ele esquece que ele tem que marcar. E aqui estão os pontos dele. Pontos bem fracos e um ponto de 60 na defesa. Vamos para o René, que o René teve pontuações relativamente boas também. O René tirou muitas bolas, apesar do René não ir muito a fundo, o René ele foi bom na parte defensiva. O René foi bem na parte defensiva. Ele ficou com 7.8, foi a segunda melhor nota do Fluminense. Se a gente clica aqui no René para a gente ver as pontuações do René, ele tem como característica 73 de defesa e 54 de criatividade e 61 de tática. O problema do René é que pra zagueiro ele é baixo, 1,74 m. Mas tipo assim, era melhor colocar o René de zagueiro e colocar o Freitas de lateral, pô. Porque o René tá marcando melhor do que o Freitas, tá tirando mais bolas do que o Freitas e tá sendo mais decisivo defensivamente do que o Freitas. Coloca o Freitas para lateral. Ou eu venho de novo comentando aqui, se o Renato ele vier com a linha de tipo assim, o que eu tenho aqui de bom e o que eu tenho de bagre. Será que meus laterais são bons? Beleza, vou tentar fazer alguns jogos aí com esses laterais que a gente tem. Não tá dando certo, provavelmente vai continuar não dando certo, então vamos jogar de 3-5-2, cara. Mas se ele parar para ficar, sei lá, uns 7 dias só assistindo os últimos jogos do Fluminense, assistindo uma vez, assistindo 2 vezes, pausando, ele vai perceber, não tá dando para jogar com esses zagueiros do jeito que tá. Não vou nem dizer que o Freitas é ruim de tudo. Vou dizer que do jeito que tá, ele não tá indo, não tá fluindo. Mas pode ser que ele melhore, vai saber. Quando a gente assiste aqueles DVDs, né, esses vídeos no YouTube, ele tá mandando bem. Mas agora não tá funcionando ele no Fluminense. E aí voltando, no lance do gol, a gente tem uma bola que é tentada para frente e volta pro Thiago Silva, que manda para frente, que chega no John Arias e o Guga avança. Guga avança. E aí, quando o Guga avança, o John Arias não dá o toque nele. Por quê? Isso já vem de alguns jogos. O Fluminense não tem intensidade a nível de velocidade. O Fluminense não é vertical. Isso não é só com o Mano. O Fluminense já com o Diniz, o Fluminense pegava a bola, tinha a possibilidade de gerar contra-ataque e ficava geral ali tocando. Cara, dava sono assistir o jogo do Fluminense e ainda dá. Então tomara que mude isso. Por quê? Porque o Guga foi devagar, o Guga nem foi rápido. O cara nem conseguiu, nem precisou se esforçar muito para conseguir chegar no Guga na marcação. E aí demorou para a bola chegar nele. Talvez a gente tenha feito o gol ali apesar da jogada. Não foi porque a jogada foi bem trabalhada. Às vezes a jogada foi mal trabalhada e apesar disso saiu o gol. Porque o John Arias, ele
cruzou muito bem, mas a bola foi um pouco mais atrás, né? O Cano estava numa posição, teve que se deslocar um pouco para trás e cabeceou lá do outro lado, foi no limite, um pouco mais e a bola acertava na trave. Então, é curioso que a gente tenha jogadores tão capacitados, tão bons, que ganharam Libertadores, que foram bi da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca. Ano passado foram mal e esse ano não melhoraram. E aí eu gostaria de fazer aqui uma comparação do jogador Lima, né? Acho que é do Lescano também, mas eu vou fazer a do Lima, que eu gostaria de fazer do Lescano no outro vídeo, né? Então esse daqui é o mapa de calor do Lima, que eu tirei ele do SofaScore. São dois, um de um jogo contra o Fortaleza e aqui do jogo contra o Once Caldas. Vou colocar aqui na soma dos dois. Olha só como é que está o posicionamento deles em um e no outro. Você vê, ó, aqui é só do jogo contra o Caldas. Ele não ocupa o meio do campo. Ele vem aqui como volante e ele da volância ele vai para a direita, da volância ele vem para a esquerda, mas ele não ocupa o meio do campo. Se o Fluminense joga num 4-3-3, é esperado que um dos volantes, se dois deles ficarem marcando aqui atrás, um fique no meio. Agora, se os dois não fazem nesse movimento de vir para o meio aqui, tem alguma coisa errada. E aí isso acontece também aqui, ó, no jogo do Fortaleza. Ele veio muito pouco para o meio. Se ele teria vindo para o meio aqui no jogo contra o Caldas também, mas é porque ele jogou menos tempo. Pô, beleza, eu posso até concordar contigo. Mas se ele é um meia e não é ponta, ele deveria ficar mais aqui no meio. E observo que isso também tem acontecido um pouco com o Ganso. Se a gente for observar o mapa de calor do Ganso, o Ganso fica mais concentrado nas pontas para fazer tabela do que no meio. E eu acho isso um problema, porque à medida que você... Cara, isso daqui é aberto, isso daqui qualquer pessoa pode olhar. Tu pega assim, 2 minutinhos, tu vai olhando o mapa de calor de cada jogador. Então quer dizer que os jogadores do Fluminense, eles ficam a maior parte do tempo lateralizando. Eles ficam a maior parte do tempo lateralizando, então é isso mesmo. Então vou colocar 2 ou 3 jogadores ali na lateral esquerdo, lateral direito. O Fluminense não joga. E foi exatamente isso que aconteceu com o Fluminense na Fortaleza. Só não aconteceu isso com o Once Caldas porque provavelmente o Once Caldas não estudou o Fluminense. Achou que iriam ganhar com a altitude. Já que o Lescano, ó, no jogo aqui dele, ele... Peraí. Aqui. Ele já não ficou oscilando para os dois lados. O Fluminense estava atacando aqui para o lado esquerdo. Ele, aqui no jogo contra o Fortaleza, ele se concentrou mais no meio e um pouco de ponta direita. Tanto que num passe que ele deu para o Martinelli, que ele deu um passe bonito, ele estava nessa região aqui. No outro passe que ele deu pequeno, ele estava nessa região aqui também. Ou seja, ele se concentrou mais no meio, como um cara que olha para a direita e olha para a esquerda, não vai só para a direita para olhar para a esquerda. Né? Já que no jogo contra o Caldas, ele ficou mais lateralizado, mas aí eram outras circunstâncias de jogo. O Fluminense já estava ganhando, era altitude, o Fluminense tinha jogadores na ponta, tinham áreas aqui, estava querendo tabelar. Então, tipo assim, os dois jogos têm mapas de calor diferentes. Agora aqui, são 2 mapas de calores muito parecidos. E se eu mostrar para vocês o mapa de calor do Flamengo, vocês vão perceber que é muito parecido também. Ou seja, o Fluminense, o estilo de jogo que o Fluminense estava até então, que pode ser que mude, vai saber quando o Fluminense vai mudar o estilo de jogo, mas o estilo de jogo do Fluminense estava implementando era extremamente lateralizado, o que facilitava a marcação. Se o Fluminense não tem, pelo menos ali, lateral, jogo pela lateral direito, jogo pela lateral esquerda e jogo pelo meio, você sabe que é só pela lateral direita, já era. Por exemplo,
Se o Fluminense tiver uma marcação dupla ou tripla no João Ares, o João Ares não tiver no Bondinha, já era. O Fluminense já era. Então, é isso. Essa foi a análise aí básica do jogo. Espero que tenham gostado. Novamente, agradeço aí você por ter assistido esse vídeo até o final. E até a próxima. Tchau, tchau.